Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sou a professora Valéria Ferrari, com o português na tela, e eu preparei mais uma aula super legal para vocês. Vamos lá dar uma olhadinha? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre morfologia e sintaxe. Sempre tem uma dúvida, né? O que é a morfologia, o que é a sintaxe? Às vezes a gente confunde na hora de fazer uma análise e são coisas bem distintas. Então, eu coloquei para vocês um resuminho de cada uma, para vocês entenderem bem, tá? O que é a morfologia? Morfologia é a parte da gramática que estuda as palavras de acordo com a classe gramatical a que elas pertencem. Então, de acordo com a classificação que ela tem, né, a palavra, ela tem uma classificação dentro da morfologia, que são as nossas famosas, né, as 10 classes gramaticais. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Todas as palavras da língua portuguesa se encaixam dentro dessas 10 classes gramaticais, tá certo? E quando a gente faz essa classificação, a gente está dentro da morfologia. A gente está fazendo uma análise morfológica de cada palavrinha dentro de um enunciado, dentro de um período, certo? E aí elas são classificadas de acordo com essas 10 classes de palavras famosíssimas que a gente sempre ouve falar, certo? Sintaxe, o que mais diferente, é a parte da gramática que estuda a função que a palavra tem dentro de um período, dentro de uma oração, né? A função que ela desempenha dentro de um enunciado, certo? A sintaxe, ela exige que você analise a sentença como um todo, porque só a palavra a gente não consegue determinar a função dela, né? A palavra sozinha a gente consegue analisar na morfologia. Na sintaxe, essa palavra assume uma outra função dentro do contexto, que pode ser quais funções? De sujeito, de predicado, de verbo transitivo, verbo intransitivo, um objeto direto, indireto, aposto, vocativo, todos esses que eu coloquei para vocês. Agente da passiva, adjunta adverbial, adjunta de nominal. Então, a mesma palavra na análise morfológica tem uma classificação e na análise sintática ela tem outra classificação, tá certo? A gente tem que ver ela dentro do enunciado como um todo para a gente poder classificar. Suave na nave? Beleza até aí? Então, vamos lá. A gente vai seguir agora na sintaxe. As outras aulas que tem, depois vocês dão uma olhadinha, tem cada classe gramatical bem explicadinha, bem detalhada para vocês entenderem melhor, tá? Agora a gente vai começar com a sintaxe, analisando orações, analisando enunciados maiores, tá certo? E aí a primeira parte que a gente tem é a frase e a oração. É entender bem o que é uma frase e o que é uma oração, tá certo? O que é uma frase? É um conjunto de palavras com sentido completo, né? Se a gente sair gritando por aí fogo, todo mundo vai entender que a gente está gritando fogo. Cuidado, piso molhado, você também vai entender a mensagem, certo? Então, todo enunciado, todo conjunto de palavras, ou uma única palavra, no caso fogo, que tenha sentido, é chamado de frase, beleza? Aí tem a oração. O que é uma oração? É um enunciado com sentido completo, certo? Que possui um verbo ou uma locução verbal, certo? Então, para ser oração, tem que ter um verbo, certo? Como eu coloquei aí, ó. Camila terminou a leitura do livro. Verbo terminou. Tem um verbo, então eu tenho uma oração, certo? Marcelo tinha escrito uma bela redação. Tinha escrito, é uma locução verbal. O que é locução verbal? A gente também tem uma aula de locução verbal, depois vocês dão uma olhadinha lá. Locução verbal, 2 verbos, mas ele assume a posição de um só. 2 verbos com um sentido só. Tinha escrito. É o mesmo que eu falasse, Marcelo escreveu uma bela redação, tá certo? Então, frase, enunciado com sentido, certo? E a oração, enunciado com sentido, mas tem que ter o verbo. A frase, ela pode ter ou não um verbo. A oração tem que ter um verbo. Se não tiver verbo, a gente não pode caracterizar como oração, tá certo? Atenção,
preste bem cuidado nisso. Nem toda frase é uma oração, que é o que eu falei para vocês agora. Que dia lindo! Esse enunciado é uma frase, porque tem sentido. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas não é uma oração, porque não possui verbo, certo? Então, ele tem sentido, não tem verbo, então é uma frase, não é uma oração, tá certo? Assim, não possui uma estrutura. Se não tem verbo, eu não tenho como analisar sintaticamente, porque não é uma oração. Eu só consigo fazer uma análise sintática se eu tiver uma oração. E para ter uma oração, tem que ter um verbo. Portanto, essas orações que eu coloquei agora, socorro, com licença, que rapaz gentil, bom dia, que belo jardim. Todas essas são frases. Como não tem verbos, não são orações, eu não posso fazer uma análise sintática delas. Tá certo? Tudo bem até aí? Suave na nave? Então, vamos lá. Aí eu tenho os períodos. Então, eu tenho a frase, a oração e tenho os períodos. O que é um período? É um enunciado formado por uma ou mais orações e possui sentido completo, certo? Ele tem que ter sentido. E pode ser classificado como período simples ou período composto. Vocês vão entender melhor agora o que eu quero dizer. O que é um período simples? É um enunciado que tem sentido, formado por um verbo ou uma locução verbal, certo? Ó, nós brincamos no parque. Tem sentido, tem um verbo, é uma oração. E por ter um verbo, a gente caracteriza como período simples. Beleza? Período composto, formado por dois ou mais verbos ou locuções verbais. Locução verbal que a gente falou agora há pouco, lembram? Qualquer coisa, já sabe, vai lá na outra aula e dá uma olhadinha. Período composto, formado por dois ou mais verbos ou locuções verbais. Nós brincamos no parque e ficamos cansados. Dois verbos desse período. Brincamos e ficamos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho período composto. Cheguei em casa, tomei banho, almocei e estudei. Eu tenho quantos verbos aí? Eu cheguei, o tomei, o almocei e o estudei. Eu tenho 4 verbos, então eu tenho período composto. Vou gritar para todos ouvirem. 2 verbos. Às vezes, qual a dúvida que pode aparecer nesse período? O vou gritar. Lembre-se da locução verbal, certo? 2 verbos no sentido de um. Vou gritar, eu poderia falar gritarei para todos ouvirem, certo? Então, se eu tenho 2, eu tenho período composto, certo? E lembrando que, se para ter oração eu preciso ter verbo, quando eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, período simples, ok? Se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações num período composto. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho um período composto formado por 4 orações. Cada verbo, uma oração, certo? Uma oração, um verbo. Outra oração, um verbo. Se eu tenho esse período composto de 4 verbos, 5, 3 verbos, é a mesma quantidade de orações que eu tenho. A quantidade de verbos ou locução verbal é a quantidade de orações que eu tenho. Suave na nave? Beleza, galera? É isso aí, queridões. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem onde vocês me encontram, tá bom? E aí a gente volta a se falar até a nossa próxima aula, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau!